Olá, Jamil, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a todos. Fala, Jamil. Adriana, Fábio. Vamos juntos, Jamil. O Jamil traz para a gente hoje, gente, a análise e a repercussão aí do primeiro discurso do ministro dos Direitos Humanos do Brasil na ONU. E ele fez um discurso que marca de alguma forma, Jamil, uma ruptura com tudo que se defendeu no governo Bolsonaro, focado sobretudo na questão indígena, foi isso? Foi isso, Adriana. Vamos só colocar no contexto, é a abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU. É o principal órgão da ONU, é a principal reunião, é a que marca o início dos trabalhos, basicamente em 2023. Mais de 100 ministros, chefes de Estado, chefes de governo, enfim, do mundo inteiro, um dia muito intenso por aqui, e Silvio Almeida foi o representante brasileiro, ministro de Direitos Humanos. Nos últimos 4 anos, quem ocupou o mesmo púlpito foi Damares Alves, que vinha com um discurso sempre carregado de ideologia, carregado de referências religiosas e, acima de tudo, mostrando um país quase sem defeitos. Né? Um país que basicamente vivia uma situação extremamente confortável em todas as áreas. Silvio Almeida chega, faz um discurso sem nenhuma referência religiosa, sem praticamente qualquer tipo de apelo à família, Deus, pátria, aquele discurso que a gente conhecia muito bem, que era repetido, e, acima de tudo, vem com um discurso, Adriana, falando que basicamente o Brasil vive problemas gravíssimos. Ou seja, você vê aí uma diferença muito grande entre o que foram os últimos 4 anos e um discurso de hoje, colocando basicamente a dimensão da crise social, questão da pobreza, racismo, ataques contra indígenas, etc, etc. Então, um discurso muito mais realista, muito mais próximo da realidade do que tudo que nós ouvimos nos últimos 4 anos. Para que isso? Perdão, com a questão indígena no centro, justamente a questão Yanomami. E aí, por que esse reconhecimento dos problemas internos? Será que não seria mais fácil chegar e dizer, olha, estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando naquilo, vamos lidar com aquilo, e não expor todo o problema do país? Bom, por quê? Porque o mundo sabe, Adriana, o que nós vivemos. O mundo sabe os problemas que existem no Brasil. Então, você desembarcar na ONU e apresentar um país que não existe, o que acontece, no fundo? Você perde credibilidade, você não tem qualquer tipo de espaço para negociar ou para se colocar como protagonista se você traz, obviamente, um discurso descolado da realidade. Então, o que o Silvio Almeida fez foi recolocar essas questões e tentar atender algumas das preocupações internacionais. Quais indígenas, mas ele também falou de Marielle Franco, ele também falou de Bruno Pereira, falou também de Dom Phillips, falou de tantos outros problemas, violência policial, quase, eu diria, parecendo um discurso da própria ONU em relação aos desafios do Brasil. Claro, uma ruptura, como você falou, em relação ao bolsonarismo, sem dúvida nenhuma. Jamil, só para aproveitar aqui a sua presença entre nós hoje, já que na sexta você não estava entre nós, foi justamente quando a gente falou de um ano da guerra na Ucrânia e toda a questão ainda distante da paz, eu queria só que você rapidamente, porque o nosso tempo está esgotado, mas assim, que você colocasse para a gente como é que ficou, afinal, a situação brasileira que estava naquele dilema de não apoiar a guerra, pressionada pelos europeus, pelo Ocidente, de condenar, de reconhecer que a Rússia estava do lado errado, ou seja, violou as leis internacionais ao invadir a Ucrânia. Em que situação ficou o Brasil depois desse um ano e depois das últimas reuniões? Perdão, Adriana. Hoje eu falei com a ministra das Relações Exteriores da França e perguntei justamente isso que você colocou para mim. E aí, como é que ficou a situação do Brasil depois da votação, depois da resolução na ONU? E ela indicou que os europeus estão aplaudindo essa, eu não diria mudança, mas esse esclarecimento da posição brasileira. Qual é o esclarecimento da posição brasileira? O Brasil reconhece que houve uma agressão contra a Ucrânia, o Brasil reconhece que houve uma violação da integridade territorial da Ucrânia e que sim, essa agressão é feita pelos russos. Ou seja, não tem aquela vamos equiparar aqui, ó, os dois são culpados. Não.
O Brasil passou a reconhecer isso. Mas isso não quer dizer, segundo Itamaraty pelo menos, que o Brasil está se envolvendo na guerra ou tomando posição na guerra. Ou seja, o Brasil votou a favor da resolução que condena a Rússia, o Brasil tem uma postura de reconhecimento de que essa agressão acontece, mas ele não vai aplicar sanções contra a Rússia, não vai deixar de falar com a Rússia e, acima de tudo, não vai, de alguma forma, colocar pressão sobre o governo de Vladimir Putin para simplesmente acabar com a guerra. O que o Brasil quer é dialogar. O problema nesse momento é que ninguém quer dialogar. Jamil, a gente não combina o que a gente vai perguntar aqui não, viu, gente? Mas eu sei que o Jamil está sempre nas apurações do que importa, do que pode mudar aí o curso do noticiário nos próximos dias, semanas. Então a gente sempre estica um tempinho aqui com ele para estar por dentro de tudo. Obrigada, viu, Jamil? Beijo grande para você. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Jamil.